A seguir, Hora da Notícia. Num mundo cada vez mais tecnológico, a inclusão digital passa por todas as idades. Um programa do município de Passo Fundo oferece ajuda aos idosos que têm dificuldade com aparelhos como o celular, por exemplo. É a terceira idade digital. Cresce a incidência de doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e nós começamos hoje uma série de entrevistas sobre o assunto. Na pauta, o HIV, o vírus causador da AIDS. Com a gente no estúdio, vamos conversar com a médica infectologista Cristiane Pilage. Trechos dos maiores espetáculos da Broadway, mas com um diferencial: sobre rodas. A nova presidente do Fórum Estadual dos Coredes tomou posse na semana passada, está hoje conosco e vai falar sobre as articulações com a sociedade civil. Hoje é terça-feira, 24 de outubro, é hora da notícia. O idoso, quando recebe um celular novo, geralmente se dá conta de um pequeno problema: como vai usar o equipamento. A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia e, por isso, um programa oferece uma ajudinha para os idosos em Passo Fundo. É o Terceira Idade Digital. Acessar a web sem medo para se conectar ao mundo digital e, assim, aproveitar as oportunidades que a internet oferece. Não conseguia, tinha medo, né? Fazia assim com as mãos, tava manqueta assim, né? E complicado, aprendi um monte já estou digitando, já faço texto aí. Consegue pesquisar também? Sim, né? Também tô aprendendo. Sempre tento mexer, faço um texto, escrevo algum texto, escrevo alguma coisa, depois apago tudo, depois escrevo tudo de novo, né? E assim vai pra gente ir aprendendo, né? Para ir praticando, né? O que pode parecer simples para muitos, para essas pessoas não é tão simples assim. Estes idosos são alunos do programa Terceira Idade Digital, promovido pela Coordenadoria Municipal de Atenção ao Idoso. E aqui, a partir do nível 1, então, eles têm o primeiro contato com a máquina. Depois eles vão aprendendo a trabalhar com os editores de texto, aí vão para a internet, trabalham com Facebook, WhatsApp, o celular. Eles daí entram todos no ramo da tecnologia. E o que tu nota assim que eles sentem mais dificuldade? É o primeiro contato, é tirar o medo. Eles têm medo de pegar no computador. Medo que vai quebrar, estragar. Esse é o medo principal deles, né? Estragar o computador e depois não dá para consertar. E aqui as aulas são de 1h30, uma vez por semana, e com diferentes turmas. Ao todo, são cerca de 98 alunos com idade até 90 anos. Eles têm contato com a máquina, com as ferramentas e a internet. É um programa que estimula o idoso ao acesso às novas tecnologias. Que nem dizer, a gente ganha um celular, ganha um note e não sabe nada. Se sente inserida, eu acho. Sim, claro, a gente tem que, né, tá dentro da evolução, né? Não podemos ficar para trás só porque tem idade, né? A gente não tinha acesso a um jornal, não tinha acesso a um livro, não tinha acesso a uma televisão, não tinha acesso a nada. Então, ficou muito difícil para nós, depois que ficamos adultos, a encaixar tudo isso aí, né? Colocar isso aí. Mas devagarinho vai, né? Devagarinho, com certeza a gente chega lá. É tirar o medo deles para depois deixar eles à vontade, daí eles virem a maravilha que é a internet, né? Assistir vídeo no YouTube. Tem muitos alunos que já estão pensando até botar Netflix em casa, trocar uma televisão por um computador, né? O Ministério da Saúde tem feito um alerta preocupante. Cresce o número de pessoas com doenças sexualmente transmissíveis e dois grupos em especial chamam mais atenção: jovens de 15 a 24 anos e pessoas com mais de 60 anos. Bom, de posse destes dados, o Hora da Notícia começa hoje uma série de entrevistas ao vivo aqui no estúdio sobre as DSTs. E a gente começa falando sobre o HIV, o vírus causador da AIDS. Está conosco aqui no estúdio a doutora Cristiane Pilage, que é médica infectologista. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. É um prazer
prazer lhe receber aqui para falar de um tema tão sério e que vem preocupando cada vez mais. Doutora, apesar de tantas campanhas, de tanta informação, de tantos avanços no tratamento da AIDS, na sua visão, por que essa doença segue crescendo? Olá, Thaís, eu agradeço o convite, né? Realmente é um momento muito importante nós conversarmos sobre as DSTs, no meu caso, a AIDS, né? Dia 1º de dezembro a gente comemora, né, o Dia de Combate à AIDS e realmente se esperava que nessa fase do nosso milênio houvesse uma diminuição dessas doenças, mas não é isso que a gente tem observado, né? A comunidade tem observado um crescente aumento em 2 polos. O polo acima dos 60 anos e as pessoas adolescentes, os adultos jovens. Né? E a que se pode atribuir, doutora, esse crescimento, esse descuido com a própria vida e com a saúde? Nós temos motivos diferentes nas 2 faixas etárias. Né? Na fase adolescente, adulto-jovem, é realmente o seu descuido com a saúde e a falsa sensação de segurança, né, de remédios disponíveis e que tudo é muito fácil, né? Então é uma população informada, mas descuidada. De alguma forma se passou então a impressão para esses jovens de que ao ter a doença você toma a medicação, toma o coquetel, tá tudo certo e você vai ter uma vida normal. Isso não é verdade, não é, doutora? Com certeza. Diferente da nossa faixa etária entre 35, 45, 50 anos, que observamos um outro tipo de epidemia, a epidemia que não tinha remédio. Então, nossos heróis, né, Renato Russo, Cazuza, faleceram de formas muito tristes com HIV, pelo HIV. E os jovens, eles não conheceram essa fase da doença. Né? E o idoso, ao contrário, ele é uma população que se preocupa, mas ele é vulnerável, porque ele desconhece o uso da camisinha, porque ele não cresceu num ambiente, né, onde a camisinha, onde o gel, onde o cuidado com as ISTs eram mais importantes. Em Passo Fundo, os grupos que mais preocupam também são esses, a exemplo dessa estatística nacional que o Ministério da Saúde oferece? Com certeza. E o Rio Grande do Sul, a nossa capital, Porto Alegre, é uma das que tem maior incidência nessas faixas etárias, com um aumento muito importante comparando os anos de 80 a 2000, né? 1980 a 2000, com agora a gente teve em HIV um aumento, né, o dobro de incidência por 100 mil habitantes, era 7, agora a gente chega a 14 em HIV na população acima dos 60 anos e em sífilis, que era 13, nós estamos em 45 por 100 mil habitantes. Então, um aumento muito, muito importante a gente tem observado nessa faixa etária acima dos 60 anos. O que não combina com essa imagem que o Rio Grande do Sul tenta passar ou deseja passar, que é de um estado mais politizado, culturalmente com mais acesso, com maiores níveis de escolaridade, quer dizer, esses índices fazem com que esses conceitos caiam por terra, não é, doutora? Com certeza. Eu acredito que o nosso estado é muito preocupado com isso, mas talvez a gente tenha que falar mais sobre o assunto de uma forma muito mais clara e direta, né? Sem preconceito. Né? Então, talvez nós, gaúchos, sejamos um pouco mais preconceituosos, né? Temos acesso, temos educação, mas a gente tem que conversar de uma forma muito aberta nessa população e principalmente na população idosa, que são atualmente pessoas incluídas dentro da sociedade. Né? Diferente do idoso da fábula da carochinha de um tempo atrás, que era o vozinho que fazia tricô. Né? Não, nossos idosos eles participam, estão incluídos digitalmente. Estão usando celular, né? Sites de relacionamento, se relacionam, viajam. Doutora, né? Passo Fundo nesse contexto também segue como sendo uma das cidades no interior do estado com os índices mais altos de contaminação por HIV? Com certeza, é uma das cidades com maior índice dentro do Rio Grande do Sul também. Na sua visão, a informação pode combater esse problema? Com certeza, a informação sem preconceito. A informação direta, né, justa para toda a população. Apesar de todo o avanço que houve da medicação disponível hoje também pelo SUS, a AIDS também mata. Com certeza. E existe uma falsa ideia que tomando remédio tudo vai ficar bem. A vida das pessoas com HIV é uma vida que tem que ser muito regrada. Eles têm que tomar remédio todos os dias. Quando tem o parceiro que é soro discordante, sempre tem um estresse, né? Um medo que o parceiro adquira a doença.
Então, não é uma vida como se tem uma ideia, uma vida fácil. Não, é uma vida regrada, uma vida que tem os medicamentos têm efeitos colaterais. Né? Então, as pessoas têm que desconstruir essa ideia de que tudo bem. Né? Não está tudo bem. Doutora, muito obrigada pelas informações. Com a sua presença aqui, a gente deu a largada em uma série de entrevistas que vamos seguir apresentando durante esta semana sobre as doenças sexualmente transmissíveis. O tema de amanhã é HPV. Doutora, muito obrigada e um bom dia de trabalho. Obrigada. Thaís, pelo convite. Bom, e se você gosta de alimentos saudáveis da agricultura familiar, então pode dar uma passadinha hoje aqui na UPF. Até às 3 da tarde acontece mais uma feira ecológica com produtos como verduras, frutas, conservas, sucos, além de pães e bolos. A produção é de agricultores aqui da região. A feira fica em frente ao Centro de Convivência da UPF, no Campus 1, no bairro São José. Depois do intervalo, um espetáculo sobre rodas com patinadores de Passo Fundo, Marau e Carazinho. Nós já voltamos. No início do mês, a UPF sediou o Seminário de Ciências Criminais, que contou com importantes especialistas da área do direito penal. Bom, o programa Estúdio 4, aqui da UPF TV, recebeu alguns destes participantes em um programa especial que vai ao ar hoje às 11 horas da noite, com reprise amanhã, quarta-feira, às 8 da noite e também na sexta, às 11 horas da noite. Bom, o tempo deve mudar a partir de amanhã e está prevista também mais chuva para a nossa região. Veja na previsão. Céu encoberto para esta quarta-feira com chuva ao longo do dia. A mínima é de 15 graus e a máxima não passa dos 22. A quinta-feira segue com bastante chuva e trovoadas. A mínima é de 16 e a máxima alcança os 25 graus. E a presidente do Cored Produção, Munira Awad, assumiu a presidência do Fórum Estadual dos Coreds. O fórum tem a finalidade de articulação com a sociedade civil organizada e também de órgãos governamentais para o desenvolvimento regional. Bom, quem vai seguir falando sobre este assunto é a presidente do Fórum, Munira. Parabéns. Obrigada. Mais uma missão pela frente. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Muito obrigada. E a gente quer entender melhor o papel que o Fórum tem e o quanto ele pode interferir na nossa vida, no nosso dia a dia. É importante, né, Thaís, dizer, bom, o Fórum, na verdade, tem uma lei instituída em 1994, portanto, 26 anos, né, de que ela dá a condição legítima do Fórum e dos Coreds, principalmente, existirem. O Fórum dos Coreds, que abriga os 28 Coreds, estão dentro de 9 funcionais. E ele se consolida como um espaço de organização das regiões no enfrentamento das desigualdades regionais e para a promoção do desenvolvimento. E hoje, Thaís, é o Dia Mundial do Desenvolvimento. Então, para nós, está sendo muito importante a gente entender um pouquinho o que significa esse fórum num contexto do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, você passa a ter a função de liderar os presidentes desses 28 Coreds que estão espalhados aqui pelo Rio Grande do Sul. É que, na verdade, todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul estão dentro desses conselhos e dentro das funcionais. Quando nós nos provocaram a assumir essa condição, foi uma chapa única de consenso, nós pensamos com a diretoria e com todos, né? Que tipo de ação ou de estratégia a gente deveria de ter a partir de agora para consolidar cada vez mais e legitimar cada vez mais essa instância, né? Que é o fórum. Uma das questões nossa é tentar retomar um debate dos temas referentes à regionalização das instâncias de governança. O que significa isso na prática? Nós temos muitas secretarias que estão fora das funcionais, ou seja, vamos citar o Cored de Produção, que eu presido, né? Tem algumas secretarias que elas estão em outras funcionais. E nós estamos pedindo para o governo que reveja isso,
que olhe as funcionais e coloque as instâncias de governança da sua governabilidade, as secretarias, traduzindo nessa linguagem, que elas fiquem dentro das funcionais. Ou Secretaria de Educação, por exemplo, que ela fique dentro da funcional 9, como da funcional 8, como da funcional 2. E hoje não acontece isso. Nós temos um distanciamento e é importante a gente fazer isso. Uma outra situação, uma outra questão que a gente quer levantar é que nós temos um dado, Thaís. Nós fizemos o planejamento estratégico das 28 Coredes e nesse planejamento estratégico a gente tirou 10 projetos, a gente hierarquizou dos 70 projetos que cada Cored, 10 projetos de cada funcional. Nós fizemos um levantamento que de todos os projetos que estão ali, que é a duração do planejamento é 15 anos, tem 31 bilhões. Esses 31 bilhões, o orçamento do Estado está na ordem de 60 bilhões. Nós temos 3% desse valor, se nós dividir ele em 15 anos, durante todos os anos, esses 15 anos, dá 2 bilhões por ano. Ali, se nós pegarmos aquele planejamento, a hierarquização, vai atender todos os problemas que a gente tem com os hospitais, todos os problemas que a gente tem com infraestrutura logística, todos os problemas que a gente tem na área de saneamento, enfim. Então, o que a gente quer é que o governo olhe com muito carinho isso. E esse recurso estaria disponível? Não. É preciso ser buscado? É preciso. Não, o recurso está aí dos 60 bilhões que estão ancorados já no orçamento do Estado, né? A gente tem que olhar esse material e identificar. E o governo entender que é possível, sim, nós temos um gasto de 2 bilhões por ano e atender as metas do governo. Além de todo esse movimento que você pretende gerar agora como presidente, Munira, qual é a sua opinião com relação ao formato do orçamento participativo? Pode vir uma mudança pela frente também? Olha, muito boa a tua pergunta, porque o que a gente tem? Nessa plano de estratégia que a gente lançou, a gente quer discutir o 100% do orçamento. O Fórum quer discutir com o governo 100% do orçamento e olhar esse 100% do orçamento e tirar 2%, que é a consulta popular. E que a comunidade, que a população possa dizer o que ela quer. Ou seja, apenas 2%. Ninguém melhor do que quem está em cada uma dessas regiões para poder listar aquilo que mais precisa, seja a segurança, a educação, o saneamento, saúde, entre outras tantas necessidades. Com certeza. E o próprio livro nosso, que já foi lançado, já entregamos para o governador na semana passada, que é o do planejamento estratégico, ele norteia ali, ele diz o que a população quer. Perfeito. Munira, muito obrigada. Isso aqui é só o início, né? A gente vai seguir aí acompanhando o teu trabalho e esperamos, é claro, como toda a população, por boas notícias. Desejamos. Desejamos e teremos. Obrigada. Bom trabalho, Munira. Obrigada. Que tal aproveitar o fim de tarde para visitar o Campus 1 da UPF? Olha, hoje tem Arte ao Entardecer, com a apresentação do grupo de danças folclóricas aqui da universidade. Começa às 7h10 e aí com horário de verão é dia ainda, né? É na Faculdade de Direito e toda a comunidade está convidada. Bom, já imaginou poder assistir trechos dos principais musicais que passaram pelo Teatro da Broadway em Nova York? E que tal se esse espetáculo for sobre rodas? Essa é uma produção com 160 patinadores de Passo Fundo. São, na verdade, estudantes da patinação de Marau, de Carazinho e também, é claro, de Passo Fundo. Como é que tá o coração? Tá acelerado, tá muito, tá bem nervosa. Acelerado demais. O que tá achando do público que tá esperando? Nossa, tem muita gente. Tá mais nervosa ainda quando a gente vê o público, né? Eu espero que eles achem bonito, né? Porque a gente saiu muito pra isso. O nervosismo e a responsabilidade é como se eles fossem mesmo estrear na Broadway. Conhecida por seus 40 teatros profissionais, a Broadway está localizada no centro de Manhattan, em Nova York, e é uma grande atração turística da cidade, onde a maioria dos espetáculos são musicais. E Passo Fundo teve o privilégio de receber releituras de alguns espetáculos em um show de patinação inédito. O Broadway sobre rodas trouxe em 9 atos trechos de musicais como Os Miseráveis, Chicago, Aladdin. O espetáculo ele realmente está muito lindo, muito grandioso. Os figurinos estão fantásticos e eu tenho certeza que o espetáculo ele vai agradar aí tanto o público infantil quanto o público adulto também.
A proposta foi divulgar o esporte e aproximar a comunidade local da patinação artística por meio de uma viagem pelos mais famosos musicais. Por falar nisso, 6 dos 9 espetáculos apresentados estão na lista dos que por mais tempo ficaram em cartaz na Broadway. Uma produção de 4 meses com 160 patinadores de 3 a 16 anos, de Carazinho, Marau e Passo Fundo. Eu acho que é preciso equilíbrio e ter confiança. Eu acho que tem que ter habilidade também, tem que ter muito esforço. Botar o patins e obedecer pro. A gente treinou bastante nos fins de semana, nos dias de semana, todo mundo se esforçou bastante para que o espetáculo estivesse lindo. É só tu ter vontade, inspiração, que vai sempre. É só ter paciência também que tudo vai bem. No Rio Grande do Sul, há 50 anos, a patinação artística desenvolve o equilíbrio corporal, coordenação motora, melhora a agilidade e a concentração. A patinação ela é um esporte, né? Além de ser um esporte bem completo, ele é um dos esportes mais encantadores, né? Porque além das meninas, dos patinadores, eles terem que ter técnica, né? Saber patinar, envolve também a música, a dança. Então a patinação ela é um esporte mais delicado, mais leve, né? Então por isso que ele acaba se tornando aí um esporte encantador. As coreografias foram elaboradas pelas técnicas da Patinari Escola de Patinação. Andressa Bergman, com 21 anos de experiência no esporte, ela tem diversos títulos gaúchos e nacionais, e também por Ellen Horn, bicampeã brasileira de patinação artística e árbitra. É realmente desafiador, porque é um número bem grande, né? Mas eu já tenho aí 2 décadas de experiência no esporte. Então, né, a gente vai conduzindo e vai tentando manter a calma, né, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Foram 2 apresentações com um público de mais de 1.500 pessoas. O espetáculo Broadway sobre rodas também vai acontecer em Marau no dia 29 de outubro e em Carazinho no feriado de 15 de novembro. Informações pelo telefone que aparece aí na tela. O Hora da Notícia termina aqui. A gente tem 2 reprises ainda hoje desse jornal, às 7h30 da noite e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, ao vivo, ao 12h30.